Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erenildo da Silva Souza, sou acadêmico do oitavo semestre da Unicarioca, qual estou cursando bacharelado em administração. Primordialmente, eu venho nessa data apresentar o artigo científico em TCC. Para mim, é uma honra muito grande estar iniciando esse trabalho, essa gravação, e seguiremos com a apresentação. A gente tem como tema o escolhido pelo nosso grupo, o assédio moral e gestão de pessoas, uma análise das decisões da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, local esse escolhido para a pesquisa, para o projeto e a confecção e a realização desse trabalho, que é o TCC. Desde já, venho apresentar os integrantes do trabalho, que são eles: a senhora Maiara da Silva Oliveira, Rita de Cássia Alves Oliveira, o nosso orientador, o nosso professor José Luiz Abreu Dutra. Entretanto, gostaria, antes da apresentação, fazer alguns agradecimentos, pois sem eles nada seria possível para a realização desse trabalho, que são ele, Deus, primeiramente, a minha família, os amigos, os meus colegas de turma e de curso, e o nosso professor José Luiz Abreu Dutra, que esteve sempre presente, do início ao fim, nos apoiando e nos orientando nesse projeto, que é o TCC. Seguiremos com a apresentação. Prezado, a introdução, o trabalho, ele teve como objetivo de estudo o assédio moral nas organizações, levando em conta o papel da gestão, além de mostrar os casos mais relevantes que foram julgados do estado do Rio de Janeiro. Segundo a Justiça do Trabalho, no Brasil, no ano de 2021, mais de 52 mil pessoas sofreram assédio moral no exercício de suas funções. Em 2020, os pedidos de indenização por assédio moral na Justiça Federal do Trabalho, da primeira região do Rio de Janeiro, foram 1.259 ações trabalhistas, batendo um recorde incrível nesses anos correspondentes. Além do mais, é necessário a gente ter um conhecimento que é assédio moral, que é uma conduta habitual abusiva, com a intenção de causar dano, atitude repetida, que ocorre no âmbito de trabalho, com o objetivo, claro, de humilhar, diminuir, constranger o funcionário, desqualificar na frente de outro, infringir sofrimento, degradando as suas condições de trabalho, ofendendo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade física, emocional e profissional. Notadamente, quando as consequências, que na maioria das vezes são extremamente drásticas, podendo afastá-lo, inclusive, de ocorrências de doenças ocupacionais. Essa é a nossa introdução. Seguiremos para os objetivos. O objetivo geral é entender como o combate ao assédio moral pode ajudar as organizações a ter uma política melhor em gestão de pessoas. Para combater, é necessário que as organizações atuem em ações afirmativas destinadas à conscientização e prevenção e ao combate ao assédio moral. Os objetivos específicos é buscar conhecer as consequências do assédio moral no ambiente de trabalho. Eu posso citar aqui, por exemplo, a perda da motivação, da autoestima, da ansiedade, causando até mesmo a depressão. São alguns dos exemplos, né, mais comuns que a gente pode identificar na sociedade e nosso convívio. Analisar o papel da gestão nos casos de assédio moral, que seria mais o gestor, né? O gestor, na verdade, ele é o primeiro responsável por desenvolver e estimular a convivência saudável dentro do setor, né? Dentro das empresas, e por gerenciar conflitos interpessoais, tão logo se inicie
a fim de quê? De evitar desdobramento que possa vir a caracterizar o assédio moral, ou seja, né, são condutas que repetem ao longo do tempo, direcionada a uma pessoa ou um grupo específico de pessoas. Esse é um papel muito importante do gestor dentro da organização. Identificar os casos de assédio moral e seus valores indenizatórios a partir das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Caso esse, vai ser apresentado alguns dados posterior com a minha amiga Maiara. A justificativa do tema, o trabalho justifica-se, pois são muitos prejuízos trazidos pelo assédio moral, principalmente no ambiente de trabalho. É imprescindível levar informações para que os colaboradores consigam administrar as suas vidas da melhor maneira possível. É importante falar sobre o assédio moral, sobre a perspectiva dos indivíduos, destacando como as pessoas devem ser educadas sobre seus direitos, para que possam exigir que sejam respeitados e para que essas pessoas tenham os seus direitos básicos garantidos. É importante refletirmos não somente sobre a gestão, mas como fica a vida das pessoas caso seja acometida por assédio moral no trabalho. Essa é a nossa justificativa do tema. Dando prosseguimento, a gente tem a metodologia, que é a pesquisa biográfica, instrumento analisado foi a análise documental. As consultas foram por meios eletrônicos. O método dialético, que segundo Michel 2015, possui como característica principal o uso de discussão, da argumentação dialogada e da provocação. Assim, foram discutidos, analisados e comparados com base na literatura e na reflexão sobre esses achados. Os dados foram lidos, relidos e organizados a partir da similaridade dos enunciados. Para a busca dos estudos primários, foi realizado um levantamento através de materiais disponíveis nas bases de dados, a quais deixarei aqui no slide e no trabalho TCC. Primeiramente, muito obrigado por tudo. Estarei passando para minha amiga Rita de Cássia. Ela estará trazendo para vocês aí algumas definições do assédio moral dentro das organizações, né? E o conceito de assédio moral também dentro das organizações, enfim. Meu muito obrigado. Olá, estarei dando continuidade aqui ao nosso trabalho, apresentação sobre o assédio moral dentro das organizações. Estarei falando um pouco sobre os conceitos do assédio moral. O assédio moral no local de trabalho tem gerado muitas investigações e, de fato, é considerado um dos principais riscos psicossociais que um trabalhador pode enfrentar. Segundo Volia Bonfim Cassaro, o assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. Assediar significa importunar, molestar, incomodar, perseguir com insistência importuna, entre outros. Assédio quer dizer cerca, limitação. Já o assédio moral consiste em uma conduta ilícita de forma repetitiva de natureza psicológica, causando ofensa à integridade do trabalhador. Ela causa humilhação e constrangimento ao trabalhador. Porém, impera registrar que nada impede que a violência psicológica seja do trabalhador em face de sua chefia. O empregador, ao usar de sua superioridade hierárquica para constranger um subordinado, pratica o assédio vertical ou descendente. O que se verifica no assédio vertical é a utilização do poder de chefia para fins de verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e disciplinar, bem como para esquivar-se das consequências trabalhistas. Exemplo, apontando o caso do empregado que tenta convencer o empregado a pedir o seu desligamento para não ter que pagar as verbas rescisórias inerentes a uma dispensa imotivada. E pode agir utilizando de vários outros também, como a autonomia do departamento, tirando a autonomia do departamento desse funcionário,
transferindo todas as suas atividades a outras pessoas, isolá-lo do ambiente de trabalho para que o empregado se sinta de algum modo culpado pela situação e assim pedindo seu desligamento. Outro grupo de assédio é o horizontal, praticado por um grupo de empregados do mesmo nível. O fenômeno pode inclusive decorrer de ato patronal, consiste no estímulo à rivalidade entre seus empregados, ou seja, o empregado estimula conflitos internos com o fito de se livrar de alguém incômodo, jogando uma pessoa contra outra com o intuito de pressioná-la a pedir o seu desligamento. Por fim, ao assédio ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe, que, assim como nas demais modalidades, pretende tornar insuportável o ambiente de trabalho. Obrigando o superior hierárquico à talidade, pretende tornar insuportável o ambiente de trabalho. Obrigando o superior hierárquico a tomar a iniciativa por qualquer meio de deixar o cargo ocupado ou até mesmo da dissolução do contrato de trabalho. O assédio moral pode trazer consequências graves às vítimas, que vão desde um simples estresse até uma depressão. É uma síndrome de esgotamento emocional e profissional que afeta muito a qualidade de vida do indivíduo. Um dos meios para combater o assédio moral dentro das organizações seria promover ações de combate e prevenção. A gestão deve ter postura ética e imparcial sobre o caso e agir sempre como um líder. Um ponto importante é que o compliance da empresa junto ao RH façam treinamentos voltados para os colaboradores e gestores, deixando claro o que é esperado de cada um e o que é proibido dentro das organizações. Os gestores também devem garantir que os trabalhadores entendam o que configura um assédio moral dentro da organização. É preciso treinamentos direcionados e vinculados a políticas da empresa, elaborar e divulgar códigos e éticas de regime interno dentro da Constituição, e também é importante a empresa estabelecer canais de recebimentos para essas denúncias. Essa ação significa dar voz ao colaborador, poder ouvir melhor o assediado, né? E com isso a empresa poder realizar também melhor uma investigação sobre o caso e assim tomar as devidas punições de medidas disciplinares, sendo realmente constatado esse assédio moral na organização. Além disso, a empresa ela também deve oferecer o apoio psicológico a essas vítimas de assédio, como um atendimento com psicólogos e até mesmo terapias. Eu falei um pouquinho aqui sobre o assédio moral dentro da organização, e agora eu vou estar passando a palavra para minha colega de curso, para que ela possa concluir o nosso trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Mayara e vou dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos à análise dos resultados. Como vemos no quadro, há várias formas diferentes indenizatórias em relação ao assédio moral. Isso se dá ao fato da medição do dano que depende de algumas variáveis, como a posição social, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade da repercussão e a posição do ofendido. Essas são algumas bases que o Tribunal Regional do Trabalho tem para poder indenizar as vítimas de assédio moral. Vamos dar exemplo de um caso julgado pelo Tribunal Regional, que foi de uma operadora de telecomunicações, em que estabelecia metas e a forma que cobrava para o cumprimento daquelas metas eram formas abusivas, que chegava a usar palavras de baixo calão. E o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região ajuizou que aquela empresa cometia ilicitamente o assédio moral ao seu colaborador. Bom, vamos ao percentual das causas. Hoje, o assédio moral nas empresas é um assunto mais recorrente e, por ter mais conhecimento, as pessoas também denunciam mais. E como foi elaborado no quadro, no gráfico, vemos que, mesmo com todo o conhecimento, os 50% dos casos ainda são por xingamentos, técnicas motivacionais abusivas, humilhações ou comentários depreciativos.
Tem a outra porcentagem, né, que fica meio a meio, que é discriminação religiosa e ofensas aos direitos da personalidade. Mas mesmo com tudo, os xingamentos ainda são mais recorrentes, são mais casos que são denunciados em relação ao assédio moral nas empresas, nas gestões. Bom, o fato das empresas estabelecerem metas e cobrar por elas não quer dizer que elas não que a empresa não possa cobrar. A empresa vai cobrar, mas a forma de fazer isso sem extrapolar o limite do direito do trabalhador, sem fazer com que o trabalhador fique sem fazer coisas básicas, como beber água, como ir ao banheiro. Há o limite, né? Sem extrapolar esse limite, a forma como você deve assim, conversar com o colaborador, fazer com que ele motive o seu colaborador a cumprir as metas estabelecidas, mas sem ultrapassar esse limite, sem chegar ao ponto do colaborador não poder fazer suas coisas básicas, seus direitos básicos como colaborador, por causa das metas, não é? Vamos às considerações finais. Hoje, como eu já tinha dito, o assédio moral, ele é um assunto mais recorrente nas empresas, as pessoas têm mais conhecimento em relação a isso, têm mais facilidade em aprender, em ter acesso a essas informações. E com isso, os casos de assédio estão sendo mais denunciados. Isso é bom por evitar que esse tipo de coisa aconteça. E a pessoa tenha medo, não tenha coragem de não denunciar. Hoje, com o conhecimento que temos, as pessoas têm mais coragem de denunciar e está tendo mais casos. E assim, ter seus direitos garantidos, né? E tendo todo esse conhecimento faz com que tenha essa ligação da empresa com os colaboradores, essa forma de interagir, faz com que o ambiente fique melhor. Então, isso faz com que mais para frente os casos de assédio moral ele vá diminuir, não por medo de denunciar, mas por não acontecer. Com essa parceria, né, entre a gestão, o colaborador, entre conversar, o acesso às pessoas, faz com que esses números diminuam conforme o tempo e isso vai tornar o ambiente de trabalho muito melhor. E, claro, sem ter esse pé atrás de estar sofrendo assédio moral sem saber, tá com tá sendo humilhado, e às vezes as pessoas com medo, mas hoje tem leis, tem pessoas que vão proteger o colaborador quando esse tipo de coisa acontecer. Vamos agradecer ao nosso orientador, professor José Luiz Abreu Dutra, que foi essencial para o nosso trabalho, aos nossos professores do curso de administração, aos colegas de curso. Agradecemos a todos, muito obrigada pela atenção, e esse é o nosso projeto de administração.